Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para uma mini aula de astronomia. Lembrando que o instrumental de astronomia é muito variado, né? Hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre o binóculo. Então, muitas pessoas às vezes têm interesse em conhecer como é que funciona o binóculo, como deve usá-lo, né? Lembrando sempre que o binóculo tem algumas características bem diferentes do telescópio, que é o único que pode dar a gente uma visão em 3D, já que é binocular, né? Então, uma das coisas que a gente deve tomar sempre cuidado é que as lentes estejam sempre fechadas, guardadas em uma case própria. Então, vamos ver como é que funciona o binóculo. Tirando a proteção, como o telescópio, ele também tem a objetiva, que é essa lente maior aqui, vou mostrar mais de perto. Essa aqui tem 35 milímetros, tem de 50 milímetros, tem de 70, 80 milímetros, até de 120 milímetros. Né? E uma ocular, nessa parte aqui, duas, né? Duas oculares, onde você vai colocar os olhos e ver a imagem ampliada. Bom, a grande vantagem dele é que o binóculo tem uma capacidade de você ver profundidade, né? Enquanto que o telescópio você só olha por um ponto, então ele está se adaptando a nós. Então é um instrumento que a gente tem que sempre pensar na nossa visão, né? Porque depende da nossa visão também. O binóculo ele tem algumas características. Primeiro, você tem essa parte aqui móvel, né? Você inclina de acordo com a sua distância pupilar. Lembrando que toda vez que for observar, você tem que tirar o óculos, né? E a primeira coisa que se fazer no binóculo é ajustar essa dobra aqui. Lá para cá, você ajusta a sua posição, porque cada um tem uma distância pupilar diferente, né? Bom, feito isso, né, ajustou a sua, ao olhar no telescópio, você vai regular o foco. Então, o foco principal é esse aqui do meio. Tem um botão aqui no meio, em que você gira de um lado para o outro para obter o foco. E além desse ajuste, também tem um ajuste do olho direito. Então, como é que se observa com o binóculo? Você coloca os dois olhos, fecha o olho direito, né, vou mostrar aqui, fecha esse olho direito, deixa somente o esquerdo aberto, olha e ajusta o foco nesse do meio aqui. Ajustando o foco do meio, a imagem está boa, certo? Só com o olho esquerdo. Depois, fechamos o olho esquerdo e olhamos só com o direito. Você vai observar que a maioria dos binóculos tem do lado tem um ajuste aqui, ó. O outro não tem, da esquerda não tem, esse aqui tem um ajuste. Esse ajuste é o ajuste do olho direito. Então, nós temos dois ajustes, do olho esquerdo, né, que você faz no principal, e o do direito que você faz com o olho esquerdo fechado e regulando aquela... Bom, os dois estando regulados para a sua visão, que cada pessoa é um pouco diferente da outra. Aí você coloca os dois e agora ajusta o do meio, faz um pequeno ajuste. Por quê? Porque nós temos, é comum, né, que os nossos olhos sejam um pouquinho diferentes um do outro. Essa diferença o binóculo tira. Olhando na posição certa, você regular, agora está focalizado. Mas observe que quando você olhar, você vai ver, você vai regular ele de maneira que veja uma bola só no meio. Embora tenha as duas visões, às vezes aparece nos filmes até assim, duas bolas. Não, a gente vê como se fosse uma só emendada. Isso é que dá a diferença de profundidade. Então, o binóculo, ele dá essa visão diferente, melhor, né? Embora aumente menos. Como é que a gente sabe o aumento do binóculo? Bom, todo ele tem uma numeração aqui, ninguém é obrigado a decorar. Cada binóculo é um aumento diferente. Então, por exemplo, esse daqui é 7 por 35. 7x35. Significa que ele aumenta 7 vezes a imagem e tem 35 milímetros, se você pegar uma régua, na medida que esse aqui tem 35 milímetros de objetiva. Então, esse valor é importante, por quê? Porque o binóculo ele tem uma variedade muito grande, né? E alguns aumentam até demais. Se você tiver um binóculo assim de 20 vezes de aumento, quando você olhar, naturalmente a gente treme um pouquinho por causa da pulsação do coração, né? da circulação sanguínea pelo coração. Então esse tremido já é suficiente. Então quando o binóculo aumenta mais do que 16 vezes, você tem que botar um tripé aqui, para ele não balançar, né? Coloca um tripé no chão, bem forte, para segurar ele. Se até antes de 16 vezes de aumento, você pode manipular com a mão mesmo.
mas alguns são colocados em tripés. Bom, outra coisa importante também é a qualidade, né? Então, se você pegar um binóculo leve, provavelmente ele não é bom, né? O binóculo bom é o mais pesado. Por quê? Porque as lentes são feitas de um material melhor qualidade. É claro que existem alguns raros, né, feitos com material especial, que são leves também, mas em geral você não vai encontrar um binóculo leve e bom. As lentes podem ser de qualidade inferior, então você não vai ter uma imagem muito boa. Então aí só testando mesmo, né? Uma outra característica também do binóculo, né, é a sua luminosidade. Então a luminosidade dele é dada, quanto maior a objetiva, mais luminoso ele vai ser, mais luz ele vai captar. Mas também depende da ocular e depende também do prisma. Entre a objetiva e a ocular tem um prisma aqui. Esse prisma serve para desviar a luz e fazer com que a gente enxergue normalmente. Porque se não tivesse isso aqui, nós veríamos tudo de cabeça para baixo, né? Então, quando você olhasse no binóculo, você veria como se fosse uma luneta. Toda luneta feita somente de duas lentes, né, convergentes, no caso aqui também é convergente as duas, né? Às vezes é um conjunto de lentes, mas convergentes. Se você não tiver o prisma, você vê de cabeça para baixo. Então ele coloca aqui para você ver a imagem regular, né, no seu plano. E esses prismas podem ser de baixa ou alta qualidade. E tem uma regulagem aqui. Então, se ela estiver desregulado, você não vai ter uma imagem de boa qualidade, tá? Outra coisa importante é o campo de visão, tá? Então, dependendo da largura, vocês podem ver que aqui essa ocular é bem larga, ó, né? Então, ela capta um ângulo de visão, um campo grande. A Lua, por exemplo, se você observar a Lua, ela tem meio grau. Então, tem telescópios que têm 10 graus de campo de visão, 5 graus, 7 graus, 11 graus, varia. Então, é uma das características que também vem escrito no manual do binóculo. Então, o campo de visão, ele diminui com o aumento do telescópio, né? Do binóculo, né? Então, se você tiver aqui 10 vezes de aumento, né, você vai ter um campo de visão menor. Se você tiver 7 vezes, um campo de visão maior. Então, em geral, o binóculo é utilizado para fazer observações de grande campo de visão. E é por isso que ele é um dos instrumentos mais utilizados para descobrir cometas, né? A maioria dos cometas são descobertos com binóculos. Por quê? Porque não precisa de muito aumento, mas precisa de estar olhando para o lugar certo na hora certa. Então, tem muitos amadores no mundo inteiro que têm binóculos, né? É um instrumento relativamente barato, e você consegue observar áreas em vários tempos. Então, cada um registra. Então, muitos cometas foram descobertos por astrônomos amadores que tinham binóculos, tá? Uma outra característica dele também é a pupila de saída. A pupila de saída é um campo em que você consegue observar de acordo com a nossa visão própria. Então, a pupila de saída, quanto maior, mais clara é a imagem do telescópio. Do binóculo. Como é que a gente faz esse cálculo? Você pode fazer esse cálculo medindo o tamanho da objetiva, né, que vem escrito aqui também. Então, por exemplo, se for 7 por 50, 7x50, você divide 50 por 7. Aí dá quantos graus, né, você tem de pupila de saída. É fácil você saber o que é pupila de saída, porque se você pegar um binóculo de baixa qualidade, quando você vê aquela imagem muito, digamos assim, escura, né? Enquanto que um de pupila de saída mais alta, você vê uma imagem mais clara, mais limpa, né? A pupila de saída do olho humano, em geral, é mais ou menos 5 milímetros, mais ou menos. E nesse tamanho da nossa pupila, o binóculo tem que se ajustar a ela. O telescópio também, mas o binóculo é importantíssimo isso, porque a nossa pupila varia de tamanho, né? Tanto de dia quanto à noite. Então, esse valor você tem que observar também. A pupila de saída varia de 2 a 4 milímetros durante o dia e de 5 a 9 milímetros à noite. Como a gente vai observar mais à noite, então, se você chegar mais próximo de 9 milímetros, né, mais próximo da visão humana, você vai ter uma visão mais clara do céu, tá? Agora, lembre-se que não é quanto maior um binóculo, quanto mais ele aumenta, melhor.
tem limites aí também. Eu mostrei a vocês que também tem o limite de balançar, né? E além disso também tem o limite inferior da visão humana. Lembre-se que nós já temos um binóculo natural, que são os nossos olhos, né? Que eles aumentam mais ou menos 6 vezes. É por isso que quando você pega um celular, vai na praia, tira uma foto assim, a praia está bonita, vou tirar uma foto. Quando você vai olhar a foto no celular, parece que a praia está longe. Por que a praia parece que está longe? Porque o celular tira uma foto natural, sem aumento nenhum. Os seus olhos é que aumentam até 6 vezes. Então, quando você olha para uma paisagem longe, você pensa que ela está mais próxima, porque o seu próprio olho aumenta 6 vezes naturalmente. Tá? Você, quando aponta para um lugar próximo assim, você já concentra a sua visão e já aumenta. Então, a nossa visão já é um telescópio, já é um binóculo de 6 vezes de aumento. Ou seja, nunca compre um binóculo com 6 vezes de aumento. Se você comprar um binóculo com 6 vezes de aumento, você está comprando um binóculo que não aumenta nada. A sua visão é igual. Então tem que ser acima de 7. Então 7x, né? 7x50, 8x60, 8x50, né? Esse aqui, como é 7,35, é um binóculo bom, porque tem uma visão maior, né? E também clara. Ele seria mais claro ainda se tivesse 7 vezes de aumento e 50 milímetros. Então, quanto maior aqui e mais ajustada a nossa pupila, nós teremos um aumento e uma qualidade melhor. Outra coisa importante do binóculo é que você tem que guardar sempre ele cobrindo as lentes, né? E num lugar seco, né? Não pode ser um lugar úmido. E uma outra coisa importante, né, que eu devia ter falado no início, mas vou falar agora também. Toda vez eu estou em cima da mesa, não tem perigo nenhum, mas quando você for observar, a primeira coisa que tem que fazer é colocar essa haste aqui, colocar essa correia aqui para segurar. Por quê? Porque às vezes você que escorrega, cai, perde o binóculo, né? Então, primeira coisa é colocar isso. Segunda coisa, tirar as proteções da lente. Terceira coisa, dobrar na sua abertura interpupilar. Quarta coisa, né? Você fecha o olho direito, regula o esquerdo aqui no meio. Depois, fecha o esquerdo, regula o direito aqui, nesse ajuste da direita. Feito isso, regula no meio até formar uma bola central. Aí você terá um binóculo com campo de visão suficiente para fazer observações astronômicas. Tá? Então, quem estiver interessado em adquirir um binóculo, lembre-se que as informações de qualidade são importantes e a maneira de usar também. Ok? Obrigado. Até mais.